Nessa segunda aula eu vou falar um pouco, bem brevemente, a respeito de alguns trabalhos que eu já desenvolvi ao longo desses 5 anos que eu trabalho com caligrafia, porque eu gostaria muito de frisar que caligrafia não se trata só de papel. Embora a gente comumente associe caligrafia à escrita em papel, eu vou mostrar para vocês que na verdade a caligrafia artística ela tem um universo inteiro de possibilidades, desde o papel até outros tipos de suportes, como paredes, madeira, seja o que for que você queira fazer. E eu vou tentar mostrar alguns trabalhos da forma mais diversa possível para mostrar para vocês que existe uma gama de possibilidades da caligrafia. O princípio da caligrafia é o mesmo, o que vai mudar é a ferramenta e o suporte no qual vocês vão aplicá-la. Então, o primeiro trabalho que eu queria mostrar é esse pôster, que é um dos tipos de trabalhos mais frequentes que aparecem para quem faz caligrafia artística, que geralmente alguém pede uma frase ou uma palavra, algo nesse sentido, para usar em decoração de ambientes, decoração residencial, coisas assim. E é um dos tipos de trabalho mais frequentes e que permitem uma maior possibilidade de cores, de formatos, de expressões gráficas, justamente por ser papel e ter uma gama muito grande de ferramentas e materiais que são possíveis de serem utilizados nele. Um segundo tipo de trabalho que eu fiz também foi uma espécie de um pôster, mas esse, na verdade, foi representando todo o alfabeto, todas as letras do alfabeto latino, porque ele eu usei durante um evento de tatuagem, então ele serviu como uma espécie de amostra para as pessoas escolherem as letras e comporem frases, para depois elas serem tatuadas pelos tatuadores que estavam lá no evento. Então essa também é uma possibilidade de uso da caligrafia. Um terceiro tipo de trabalho, e aí, embora ele tenha sido feito em papel de fato, como vocês estão vendo, mas na verdade ele foi um pedido para uma tatuagem também. Então um cliente solicitou uma caligrafia de uma letra de uma música e pediu para mim fazer e escrever, e ele posteriormente acabou tatuando isso. Então já foi pensado para essa finalidade, então eu tive que fazer num tamanho certo, com as letras de uma determinada forma, para que o tatuador pudesse usar isso e aplicar na pele dessa pessoa. Um outro tipo de trabalho possível de ser feito com caligrafia seriam alguns trabalhos já voltados para quem é designer, publicitário, que envolve a parte digital. Nesse exemplo, foi uma marca que eu fiz para um amigo meu, o Adriano Justiniano, e aí eu fiz esse monograma AJ, e aí eu usei a base caligráfica, comecei fazendo no papel, escrevendo a caligrafia de fato no papel, com pincel, e depois fiz a finalização digital desse trabalho, para ele poder usar nos seus materiais gráficos, nas fotos que ele tira, cartão de visita, site, redes sociais, coisas do tipo. Um outro tipo de trabalho possível seria voltado para mídias sociais, de fato, fazer peças gráficas, como nesse exemplo também que eu estou mostrando, que eu fiz uma peça de divulgação usando a caligrafia como elemento principal. E isso é muito interessante porque dá um caráter único e exclusivo para o material que você está fazendo. Porque se você usa uma tipografia do seu computador, por exemplo, várias outras pessoas vão ter acesso a essa mesma tipografia e vão poder fazer algo semelhante. Mas a caligrafia ela vai te dar a possibilidade de fazer algo único, algo exclusivo e algo pensado para aquele fim específico. E essa é uma das grandes vantagens de usá-la para esse tipo de conteúdo de rede social, onde a gente busca cada vez mais uma diferenciação e busca se destacar em meio ao turbilhão de informações que existem. Uma outra possibilidade de uso da caligrafia, e aí é uma das aplicações que eu mais gosto, seria as aplicações voltadas para estamparia. A gente pode fazer também a caligrafia manual, analógica no papel, e meus trabalhos basicamente todos começam assim. Então a gente faz algumas composições e depois também migra para o digital para aplicar em camisetas, em projetos de estampa de um modo geral. E esse trabalho também foi um dos trabalhos que eu fiz nesse sentido. Fiz uma estampa para uma camiseta promocional que depois foi estampada com serigrafia e coisas do tipo. E também, assim como nas peças gráficas, fazer estampas usando caligrafia como base dá a possibilidade de um trabalho único, de um trabalho exclusivo e algo personalizado para o seu cliente ou para a pessoa que você vai fazer. Então é uma grande vantagem, um grande diferencial ter essa caligrafia artística como base nesse tipo de trabalho. Uma outra possibilidade, pouco semelhante com a estamparia, seria a personalização de produtos ou a criação de estampas para outros tipos de produtos. Nesse caso que eu estou mostrando seria a criação de canecas. Essa foi uma das canecas que eu já fiz até hoje. E isso também dá ao produto um caráter único e exclusivo, justamente por ser um trabalho que começa manual, que começa analógico e que não vai ter mais ninguém que vai reproduzir dessa mesma forma
por ser um trabalho expressivo e artístico seu. Então isso também é um grande fator de diferenciação e que ajuda bastante a ter um produto único para o seu cliente ou para a pessoa que você está fornecendo. A gente também pode usar a caligrafia para fazer a decoração de ambientes ou, dependendo do seu caso, para trabalho de arte urbana. Nesse exemplo que eu estou mostrando foi uma decoração de uma igreja que eu fiz algum tempo atrás, uns 2 anos atrás. E aí foi um trabalho também bem expressivo, bem único e que dialogou um pouco com a questão da arte urbana, devido à textura da parede e ao que eles queriam enquanto arte. Então foi um trabalho que ele foi feito 100% no improviso, não teve nenhuma marcação prévia, nenhuma projeção, nada nesse sentido. Foi algo realmente autoral, expressivo. E é uma das grandes possibilidades que a caligrafia nos permite. É muito frequente e está muito em moda alguns estabelecimentos, como cafeterias, restaurantes, alguns consultórios, usarem a caligrafia como elemento de decoração, seja para escrever uma frase, seja para escrever o cardápio do local. E isso também abre muitas portas para a gente e dá muitas possibilidades. E por fim, um último tipo de trabalho assim, que é possível normalmente ser feito com caligrafia seriam pôsteres impressos. Então a gente parte da caligrafia analógica, da escrita à mão, manual, e quem tem um pouco de conhecimento gráfico ou de edição de software, de programa de edição, pode pegar essa caligrafia e dar algum tipo de tratamento nela e fazer pôsteres para serem impressos e vendidos ou distribuídos, dependendo da sua ocasião ou dependendo da sua necessidade. Então, com essa segunda aula, eu quis mostrar um pouco do que eu já fiz para você ter conhecimento e mostrar para vocês também que há várias possibilidades de uso da caligrafia, que a caligrafia não é algo só de escrita de papel, não é algo só para convite de casamento, que é o que as pessoas muitas vezes associam. Ela tem um universo de possibilidades, independente do seu conhecimento, seja um conhecimento de quem já é designer, de quem sabe mexer com software gráfico, seja você que já trabalha com artesanato, seja você que nunca mexeu com nada disso, mas quer aprender caligrafia para usar de alguma forma. Então, a caligrafia serve para todo mundo, para todos os tipos de trabalhos e para todos os tipos de gostos. E espero que ela possa ser útil também para você e que te ajude nos seus objetivos.